Olá, sou o professor Cícero Santos e nessa videoaula nós daremos continuidade ao aulão de matemática do nono ano da prova SAEB, parte 2. Por quê? Já foi feita uma videoaula com a parte 1 e eu deixo aqui o card para vocês, caso vocês queiram estudar e revisar. Então vamos lá, mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com seus colegas e amigos e ative as notificações para que você possa receber as videoaulas assim que forem postadas. Nós iremos fazer 10 questões, cada uma com os descritores da prova SAEB. Nós temos aqui a primeira questão, que diz, primeira questão que é do descritor 9, que diz, observe a figura. Então nós temos aqui essa figura, onde esse eixo X aqui, ele é chamado de eixo das abscissas, e esse eixo Y aqui, ele é chamado de eixo das ordenadas. Vamos ler o enunciado. As coordenadas de A, de B e de C, respectivamente no gráfico. Então, o que quer dizer a palavra respectivamente? Isso quer dizer em ordem. Para descobrirmos qual a coordenada de A, nós vamos pegar primeiramente o eixo das abscissas, que é o eixo X, que é aqui, ó, vai ser o 5, né? Porque temos aqui o 4, então vai ser o 5. Com o eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui, ó. Esse aqui é o 7, então aqui vai ser o 6. Então, a coordenada A vai ser o 5 com o 6. Então, ó, 5 com 6. Observe que esse primeiro valor aqui é referente ao X e esse segundo valor aqui é referente ao Y. Coordenada B, nós vamos pegar aqui o primeiro eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, nós vamos ter aqui o 1 com quem? Ó, 2, 3, 4. Nós vamos ter aqui o eixo ponto B vai ser o 1 com o 4. Então, vai ser quem? Aqui. Então, de cara aqui, nós já vemos que a resposta vai ser a letra C. Mas vamos continuar aqui, ó. As coordenadas de C, nós vamos ter o 4, que é o eixo das abscissas, que é o eixo X, com o 2, que é o eixo Y. Então, nós vamos ter a coordenada aqui, a coordenada vai ser 4 com o 2. Então, a resposta aqui é a letra C. Segunda questão, que é do escritor 3. Na ordem que aparecem representadas da esquerda para a direita, os triângulos ao lado. Então, nós temos aqui os triângulos, nós iremos dar nome a esses triângulos. Esse primeiro triângulo aqui, ele é um triângulo que? Equilátero, isósceles, escaleno, retângulo. Então, ó, esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui. Então, quando um triângulo tiver dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, pode ser a letra B ou então a letra D. Continuando aqui, ó. Esse triângulo aqui tem os três lados iguais. Ó. Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Todo triângulo que tiver os três lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, vai ser a alternativa letra D. Poderíamos parar aqui, mas vamos continuar. Esse triângulo aqui tem os três lados diferentes. Ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Então, os três lados são diferentes, então a gente chama de triângulo escaleno. E esse último aqui tem um ângulo reto, que é esse ângulo aqui, então ele é chamado de triângulo retângulo. Então, a resposta aqui é a letra D. Então, essa questão 2, somente isso, você vai dar nome aos triângulos, sempre nomeando da esquerda para a direita. Então, quando o triângulo tiver dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, pode ser a letra B ou a letra D. Quando tiver os três lados iguais, é chamado de equilátero. Então, é essa. Quando tiver os três diferentes, é chamado de escaleno. E quando tiver um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Continuando aqui, nós temos aqui a terceira questão. Quais sólidos geométricos não são possíveis de construirmos com jujubas, que é conhecido em alguns estados como Maria Mole e palito de churrasco? Então, aqui é sobre construções geométricas, sobre a planificação do solo também, podemos falar isso. Então, para podermos desenhar esse solo aqui, nós temos que usar jujubas, que são as bolinhas, com palito de churrasco. Então, é possível desenharmos prismas? Sim, é possível. Pirâmides? Também é possível. E os poliedros regulares? Também é possível. Então, na letra A, é possível nós construirmos prismas, pirâmides e poliedros regulares. Só que aqui a pergunta ela quer saber os que não são. Ó. Observe aqui, ó, os que não são. Então, ó, a letra A não é. A letra B, podemos construir um cone com Maria Moles e palito de churrasco? Não, não é possível. Cilindro também não é possível. E os prismas? Sim, os prismas é possível. Então, ó, essa aqui não é possível, esse aqui também não é possível. Esse aqui é possível. Então, não iremos marcar a letra B. A letra C. É possível construirmos um cone? Não. Cilindro?
Também não. E as pirâmides? Sim. Mas observe aqui a pergunta que é os que não são possíveis. A letra D. É possível construirmos um cone? Não. Cilindro? Também não. E uma esfera? Também não. Então a resposta aqui é a letra D. Então, continuando aqui, nós vamos para a quarta questão. Tem o descritor 36, que é sobre tratamento da informação. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente. Então, observe essa palavra aqui, ó, respectivamente. Então, essa palavra quer dizer em ordem. A maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então, aqui quer saber a maior venda e a menor venda. Isso respectivamente, ou seja, em ordem. Primeiro nós vamos ver qual foi a maior venda. A maior venda é o ponto mais alto aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, aqui foi o maior. Então mês de junho. Então pode ser essa alternativa bem aqui, ou então pode ser essa. E a menor é o que está mais baixo aqui no gráfico. Então quem é mais baixo? Agosto. Então, ó, a maior foi junho e a menor foi agosto. Então a resposta aqui é a letra C, somente isso. Então essa aqui é uma questão de tratamento da informação, é uma questão de analisar. Então não confundam a palavra respectivamente. Então respectivamente quer dizer em ordem. Então o primeiro foi a maior média, que foi em junho, e a menor média foi em agosto. A quinta questão, que é do descritor 34. Em um estacionamento entre carros e motos há 35 veículos e o total de rodas é igual a 116. Qual sistema representa essas equações? Então, nós temos que carro e moto são veículos diferentes. Então, para representarmos aí a quantidade de veículos, nós temos que utilizar letras diferentes. Então, nós vamos chamar aqui carros é X e motos é Y. Então, o número de carro mais o número de moto vai ser igual a quanto? A questão deu vai ser quanto? 35 veículos. E o total de rodas é igual a... Lembrando que os carros, eles têm 4 rodas cada carro. Então, vai ser 4 vezes x, porque é 4 rodas vezes x. Mais... E as motos, elas têm 2 rodas. Então, vai ser 2 vezes y. E a questão aqui, ela disse que no total são quantas rodas? 116. Então, vocês irão marcar qual é a alternativa que aparece esse esquema aqui. Esse sistema. Qual é? É a letra... Aí vocês irão verificar aqui. É a letra A. Pronto, somente isso. Então, essa questão aqui é uma questão que você vai simplesmente criar aqui o sistema. Não precisa resolver. Então, X é o número de carros, mais Y é o número de motos, que é igual a 35. Como os carros têm 4 pneus, então vai ser 4 vezes X. Mas, como as motos têm 2 pneus, então vai ser 2 vezes Y. É igual ao total, que é 116. Nós temos aqui a sexta questão, que é do descritor 33. Qual polinômio representa o perímetro do retângulo? O que é o perímetro de um retângulo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos somar esse lado aqui mais esse, mais esse, mais esse. Então, nós temos que esse lado aqui é 2x mais y. Então, vai ser 2x mais y. Esse lado aqui mede y. Se esse lado aqui mede 2x mais y, então esse outro lado aqui em cima vai medir 2x mais y. Então, vai ser mais 2x mais y. Se esse lado aqui mede y, então esse lado aqui vai valer y também. Então, mais y, que vai ser igual. Pronto, nós vamos somar aqui. Primeira coisa a fazermos aqui é somar os termos semelhantes. Então, ó, 2x mais 2x. Então, 2x mais 2x vai ser 4x. Suponhamos que x seja uma maçã. Então, vai ser 2 maçãs mais 2 maçãs. Então, vai ser 4x. Vamos somar agora os y. Y mais y mais y mais y. Então, dá 4y. Qual a alternativa? 4x mais 4y. A letra E. Pronto, somente isso. Sétima questão, que é do descritor 14 e descritor 33. Porque envolve polinômios e também envolve volume. Determine o polinômio que representa o volume do bloco retangular. Para determinarmos o volume de um bloco retangular,
nós temos que multiplicar as três dimensões. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 3x mais 1, multiplicar por x vezes 2x. Ó, nós temos aqui 2x vezes x vezes 3x mais 1. 2 vezes x é 2x ao quadrado. Ó, 2x ao quadrado. E 3x mais 1. Repetir aqui. Vamos fazer agora a distributiva. Ó, 2 vezes 3 vai ser 6. X ao quadrado vezes x vai ser x ao cubo. E 2 vezes 1 é 2. X ao quadrado. Então, vai ser 2x ao quadrado. Qual a resposta? Então, nós temos aqui que a resposta é a letra B. Pronto, somente isso está resolvido. Pronto, somente isso está resolvido. Temos aqui a oitava questão, que é do escritor 25. Em uma obra, sobraram 9 kg de cimento. 4 operários irão dividir o cimento restante igualmente entre si. A quantidade de cimento cada um irá levar... Então, aqui nós temos uma divisão. Vocês podem fazer essa divisão mentalmente ou fazer aqui pelo método das chaves. Então, nós vamos pegar aqui 9 e vamos dividir por 4. Ó, 9 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. E para 9, falta 1. Nós não podemos dividir 1 para 10. Colocamos o 0 aqui e a vírgula aqui. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 10 sobra 2. Nós não podemos dividir 2 para 4. Vamos colocar aqui um 0. Temos que colocar uma vírgula aqui? Não, porque nós já colocamos uma vírgula aqui. Então, ficou 20 para 4, que dá 5. 20 vezes 4 vezes 5 é 20. Restou nada. Então, aqui é a resposta. 2,25. Letra C. Somente isso. Continuando aqui. Questão 9 do escritor 22. Paulo comprou uma pizza de 8 pedaços e comeu 9 pedaços. Qual fração representa a quantidade restante? Observem aqui que é a quantidade restante da pizza. Então, observem aqui a pergunta. Paulo comprou uma pizza de 8 pedaços. Então, ó, o 8 vai ser o denominador, porque é a quantidade de pedaços. E ele comeu quanto? 3 pedaços. Então, ó, 3 sobre 8 representa a quantidade de pedaços que ele comeu. Vocês poderão se confundir e marcar aqui, mas não é. Ó. Observe a pergunta que quer saber a quantidade que restou. Se fosse a quantidade que ele comeu, essa aqui seria a resposta, 3 sobre 8. Só que aqui quer saber a quantidade que restou. Então, aqui para completar 8 pedaços, falta quanto? Falta 5 pedaços. Então, fica 5 sobre 8. Por quê? Ó, ele comeu 3 de 8 pedaços. Para completar os 8 pedaços, falta mais 5. Então, falta 5 sobre 8. A resposta aqui é a letra B. Pronto, está respondido. Questão 10 do escritor 22. Um produto foi vendido por R$100. Se o vendedor recebeu 1/4 do preço desse valor, qual valor o vendedor recebeu por ter vendido o produto? Então, ele recebeu 1/4 de 100. Basta você pegar aqui, ó, 100. 100 dividido para 4. Basta você pegar e dividir 100 por 4. 100 dividido para 4 vai dar 25. Que é o que ele recebeu por ter vendido o produto. Então, a resposta aqui, a letra é C, 25. Obrigado pela atenção. Boa prova Saeb a todos. E quem sabe irei gravar a parte 3. Até mais.